Fala pessoal, deu Mate na Engenharia com mais um vídeo hoje pelo canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês outras das maiores tragédias já ocorridas na engenharia, seguindo essa linha de raciocínio das tragédias já ocorridas na engenharia. Entre essa tragédia eu vou estar trazendo hoje o viaduto do Guarabaras, localizado em Belo Horizonte, mais precisamente na via Dom Pedro I, onde teve um investimento inicial de 45 bilhões de reais e que hoje eu vou estar contando a história e as causas que levaram à queda dele. Então bora lá! Entre as causas que levaram à queda do viaduto de BH, tivemos erro de cálculo, como por exemplo o pilar P3, que está aqui mostrando para vocês, onde ele era para ser projetado para suportar 2.600 toneladas, mas que foi feito para suportar 2.500, e que no final da execução, o pilar em si estava suportando 300 toneladas, ou seja, um peso excessivo sobre um pilar que era feito projeto real que iria ser realizado, para da construção do viaduto, e temos as mudanças que foram feitas que não estavam instaladas e nem projetadas no próprio projeto em si do viaduto, pois eu tinha um cálculo que estava com erros e que foi prejudicial por pilar, mas que além disso eu tive aberturas de janelas, como está mostrando aqui, e essas aberturas não estavam no projeto, ou seja, algo que foi altamente prejudicial e que também ocasionou problemas para a queda do viaduto em si. Como mostra na imagem, a gente consegue ver vários furos sobre o viaduto em si, que a gente sabe que essas estruturas que são colocadas em cima dos pilares, elas já estão prontas e são concreto armado, ou seja, não é necessário e nem pode fazer essas aberturas no concreto armado, pois ele acaba perdendo sua resistência. Acreditava-se que essas aberturas eram com uma maneira de retirar possíveis concretagens por baixo dos pilares, o que pode ser sido um dos principais fatores que acarretou essa tensão sobre o pilar em si e sobre o viaduto, pois eu tinha um peso vertical além do mais do que eu poderia suportar, além do que também foi calculado para o viaduto nesse viés. Quando analisamos a animação que foi feita, da queda do viaduto, mostra-se que ela pende-se, ela cai completamente, quando o pilar P3 ele afunda. Isso vai acontecer devido a ela estar uma força aplicada somente no centro, como a gente vê aqui na animação, a parte vermelhada ela afunda. Ou seja, a força ela estava concentrada somente no centro, o que dificultou esse processo. As aberturas das janelas também prejudiciaram, porque influenciaram para que ele se fechasse, fosse se corrompendo, fazendo o processo de cisalhamento. A gente também consegue ver que ela tem um afundamento, descida do pilar. Por quê? Por conta que afundou. No que ele afundou, ele puxou o viaduto por todo. A gente também tem o tabuleiro entre o pilar P3 e P4, afundando por conta desse afundamento do pilar e esses abrimentos de janelas que também favoreceu esse processo. Tá, pessoal, agora vamos entender um pouquinho da construção. Terreno natural da construção. Vou estar só explicando alguns conceitos. Foram feitas estacas, 10 estacas que irão fazer toda a concretagem que vai suportar, o cálice, que nada mais é do que a estrutura, do viaduto, com a profundidade de 20 metros, estava razoavelmente bem, só que a gente já consegue ver um certo erro quando passa para cá. Quando a gente analisa um peso, onde somente uma tem um peso além de 2.500, os restantes têm uma carga somente de 2.500 toneladas, as 10 estacas. Vendo, essa estaca, ela conseguia ter uma capacidade de carga superior a 2.500 toneladas, ou seja, ela poderia suportar uma carga maior. Mas que durante a concretagem, a gente teve o concreto marco, que vai concretar toda essa parte para vir o cálice em cima, que vai suportar aquelas baias do viaduto. Além disso, teve erros nesse processo, que foi a fiscalização, que muita coisa foi desfeita durante esse processo. Além disso, eu tive que o pilar ele teve sua redução. Está dizendo que o comprimento foi 9,30, mas que ele teve uma redução de 2 metros de comprimento. Então, já teve uma redução de comprimento que também prejudiciou. Agora a gente vai ver o cálice sendo instalado, vai ter o aterro e o cálice por cima, que vai concentrar essa força. A gente já consegue ver essa parte de cima, que vai ser a parte onde vai correr o viaduto mesmo. A gente vai ver o colapso da estrutura. Como eu expliquei naquela animação anterior, a ruptura ela vai ocorrer no meio, exatamente no meio. Ela vai ter que suportar uma carga superior, e essa carga superior ela vai afundar, principalmente no centro. Ou seja, umas estacas que suportavam 2.500 estavam suportando 3.034.
E a gente vê que essa força ela se concentrou mais precisamente no meio, fazendo o processo, né, de flexão. Ela flexionou para baixo, não aguentou a carga superior. Vendo que o pilar que tem uma carga superior não está por aqui, não está no meio, pois então, essa carga do meio, ela suportava 2.500 e devido a isso, esse processo foi flexionado, ela desceu. Por isso que o viaduto ela cai por inteiro. Durante a queda do viaduto em BH, deixou alguns mortos e alguns feridos de diversos acontecimentos. Durante esse destroço, acabou atingindo um micro-ônibus, um carro e 2 caminhões que não tinham pessoas dentro, mas que deixou 2 vítimas, sendo elas Ana Cristina dos Santos, que dirigia o micro-ônibus e que morreu na mesma hora, e que deixou 17 feridos que também vinham dentro desse ônibus, além de ter matado Charles do Nascimento, que dirigiu o carro que também vinha ao lado, que também morreu no local. Então, foi um fator da engenharia que não só prejudicou essa área, né, do investimento público em algo que não havia tanta necessidade, mas como também atingiu outras pessoas que acabam deixando elas mortas. Outro fator também foi que ele acabou prejudicando condomínios locais, ou seja, prejudicando a estrutura, o edifício em si, que também foi um grande malefício para a população local, que também espera indenização até hoje, já que os responsáveis não sofreram tantas sanções como deveriam sofrer. Entre os responsáveis pelo ocorrido tive Osaninho Vasconcelos, que nada mais era do que o fiscal de obra, que foi avisado anteriormente que havia estralos na estrutura. Ou seja, quando a estrutura diz que está havendo estralos, significa gravemente que a estrutura ela está com algum problema estrutural. Então, o que aconteceu foi que ele acabou sofrendo sanções, né? Os outros acabaram tendo suas sanções diminuídas, mas que a sanção penal que ele teve foi muito maior. Ou seja, ele teve uma penalidade de 4 anos e 8 meses de prisão. E os outros 5 engenheiros, tiveram sua pena para indenização, já que um dos responsáveis acabou morrendo durante o processo, então ele não acabou sofrendo uma pena considerável. Além disso, eu tive que as empresas Consom e entre outras também tiveram seus mandatos, né, atribuídos, ou seja, não podiam mais exercer a profissão, pois muitos ainda, como as pessoas do condomínio, esperam indenizações pelo ocorrido, já que houve grandes problemas, né, nas estruturas locais dos condomínios, além também das vítimas, que também sofreram bastante pelas perdas ocorridas durante o processo. Uma obra que poderia ter sido evitada e que não poderia ter ocasionado vítimas durante esse processo.